Acho que a melhor maneira da gente começar isso é falando dos meus propósitos e como os propósitos foram aparecendo na minha vida. Basicamente, acho que como todo mundo, toda criança, os seus primeiros propósitos são decididos pelos seus pais, né? Ah, você vai estudar, você vai fazer um esporte, você vai estudar um instrumento musical. Basicamente, a gente não tem muita escolha do que a gente vai querer fazer para nossa vida ou o que a gente pode fazer na nossa vida. E acredito que a primeira grande questão de propósito que qualquer um de nós passa tem a ver justamente com isso. Quando um propósito é dado pra gente, por exemplo, seu pai quer que você faça medicina, ou seu pai quer que você faça direito numa faculdade, e você ali na sua adolescência, ali prestes a prestar vestibular, fala, putz, mas eu não quero fazer isso, eu quero ser músico, eu quero virar professor de história. E aí eu acho que é o primeiro momento em que a gente, como ser humano, sente o que é o propósito, quão importante ele é na nossa vida, né? Dando um resumo da minha história, né? Basicamente, eu comecei como toda criança e eu ainda sou filho de professor. Então, meu propósito era ir bem na escola, porque como meu pai era funcionário, eu não podia zoar o funcionário, né? Então, basicamente, minha infância inteira, minha única missão era tirar notas boas, não faltar nas aulas, não arranjar encrenca na escola. E sem problemas, acho que todo mundo passa por isso. Uns vão mudar pouca coisa. Ah, eu não quero que você tire 10, pode tirar 6. Ah, eu quero que você lave a louça em casa. O propósito ali da criança é bem definido pelos pais mesmo. E aí a primeira vez que eu tive um conflito de propósito foi ali na minha adolescência mesmo, nesse fato, que meu pai gostaria muito que eu tivesse seguido a carreira militar. Por um motivo financeiro, né? Por causa que se você vai subindo bem na patente militar, você consegue uma grana boa, você não paga acomodação, tem várias vantagens aí. E meu pai tinha alguns contatos no mundo militar, ele queria que eu fizesse a querida escola preparatória de Agulhas Negras, a AMAN, para poder seguir a carreira militar e meio que tá resolvido. E eu até comecei a seguir para esse caminho. No meu primeiro colegial eu fazia os testes de aptidão física, estudava para tentar prestar a AMAN. E basicamente, sei lá, eu achei que isso ia ser meu caminho, porém, por conta de amigos ou de, não sei, não vou dizer saber exatamente o que mudou, ali pelo segundo colegial eu falei, não quero mais fazer isso. Por sorte, sempre tive pais compreensivos que não questionaram, e aí eu acabei indo para engenharia depois, que foi um erro também. E aí você vê como às vezes o seu propósito ele está errado, até por isso que o nome desse primeiro episódio é Seu Propósito Não Existe, e a gente já vai falar sobre isso. Então, terminando esse primeiro choque, eu achei que eu deveria ir para engenharia e seguir o propósito que é o básico de todo mundo, né? Fazer uma faculdade, conseguir um emprego, arranjar uma namorada, casar, ter filhos, ter uma casa e por aí vai, que é aquela novelinha, aquela ideia básica que todo mundo vive ou pelo menos se depara alguma vez. E foi assim que eu fui fazendo. Primeiro tentei prestar o vestibular para engenharia elétrica numa faculdade pública, não passei. Meu pai era professor numa faculdade particular, eu consegui passar nela, eu tinha bolsa. Aí fui fazer 1 ano de engenharia de produção nessa faculdade particular. Pra mim era ok, era tranquilo, eu não precisava me estudar muito, eu conseguia tirar notas boas, eu ia pro bar jogar sinuca todo dia, então era uma vida bem de boa. Minha mãe deu uma pressionada, falou, pô, você é tão inteligente, você é tão zica, você é o melhor do mundo, por que você não se esforça e vai fazer o vestibular de novo pra você entrar numa faculdade pública, que vai ser melhor pra você e tal. Caí no conto da mamãe, estudei mais 6 meses ali, fiz um cursinho de 6 meses pra poder ir pro vestibular, cheguei na faculdade pública, né, entrei no final do ano e aí foi a pior cagada da minha vida, que aí eu tive um choque de propósito e aí eu cheguei no ponto que essa pessoa que mandou o e-mail aí provavelmente está, né, eu fiquei sentindo-me perdido, sem propósito e precisando de um conselho, porque basicamente as minhas vontades e minhas crenças conflitaram com a realidade, que era a faculdade de engenharia elétrica em uma faculdade pública. Eu não gostava nada do lugar, do ambiente das pessoas, o que eu estava aprendendo eu achava muito nada a ver também, e essa divergência o que os outros falavam, o que eu acreditava que eu deveria fazer, que era conseguir um bom curso, uma boa faculdade, tudo, com o que eu estava sentindo e vendo, gerou esse conflito e esse ficar perdido. E isso trouxe muito sofrimento, depois eu tive crises depressivas e tal, não sei se necessariamente só por conta da faculdade, talvez por conta de outros motivos, mas eu caí nesse redemoinho de, tipo, perdi meu propósito. Eu achei que meu propósito era esse e na hora que eu comecei a realizar ele, eu simplesmente tô perdido, eu não sei pra onde ir. Depois disso, eu comecei a inventar propósitos, só que como uma estratégia de autodefesa, então eu basicamente virava pra mim mesmo e falava, acho que a melhor estratégia que eu possa fazer é dar um próximo passo,
só que isso aí também foi uma enganação, porque toda vez que eu chegava no próximo passo, eu sentia o mesmo vazio. Então eu falei, eu preciso sair de casa, senti o vazio. Eu preciso comprar um carro. Aí eu, me esforcei, saí consegui o carro, senti o mesmo vazio. Eu preciso casar, casei, batalhei pra casar, casei, quando casei senti o mesmo vazio. E na minha cabeça ficava isso que, nossa, o meu propósito tá errado, o meu propósito está diferente, eu não tenho propósito, eu sou esquisito, e depois eu descobri que eu tava doente mesmo, mas foi resolvido. Por que eu falei toda essa história? Porque agora que vem a papo, na minha opinião, e eu acho que é importante, e assim, o principal de tudo, se o que eu falar pra você servir pra você, você pega, interioriza, faz alguma coisa com isso. Se você achar que eu tô falando muita besteira, provavelmente eu estou, então não se preocupe, eu não sou especialista, eu não quero dar aula, eu não quero ensinar, eu quero contar minhas histórias, contar o que eu vivi, o que eu imagino, o que eu vejo. 90% das coisas que eu vou falar estão erradas, já saibam disso, mas às vezes no meio das coisas erradas você consegue pensar algumas coisas certas e talvez melhorar aí o teu dia, a tua vida, a vida de algum amigo seu, de algum familiar. Mas bom, agora no meu alto dos meus 33 anos, tendo responsabilidades importantíssimas, farei um programa sobre paternidade, que eu acho que é uma das maiores mudanças que um homem pode ter, mas vamos deixar para o próximo programa. Eu vejo que todos esses passos que eu dei regressivamente estavam errados, quem estavam certos eram os meus pais mesmo, o que parece ser meio idiota, mas geralmente seus pais eles vão estar certos pelo simples fato deles serem mais velhos. E por que eu digo isso? Porque eu comecei a perceber uma coisa, e é uma visão que eu tenho do ser humano em geral. Nós, como ser humano, somos basicamente... Samo é bom, hein? Nossa, aí no primeiro programa um erro de português horroroso é brincadeira. Mas nós, como ser humanos, no geral, somos seres que fingem. A nossa principal função é fingir. Tirando os nossos instintos básicos, que seria comer, beber, se hidratar, dormir, ter conforto, ter segurança, que são coisas muito mais instintivas e que a gente não escolhe, independente de qual cultura você seja, qual realidade você viveu, provavelmente você vai querer se alimentar, se hidratar, descansar e estar seguro. Então, tirando isso, o resto tudo a gente finge que precisa ou que quer, justamente porque a gente já bateu essas primeiras vontades. Soldado, como assim? Pensa o seguinte, você acha que uma pessoa que está passando fome, ela vai se preocupar se o propósito da vida dela é ser feliz, ou seguir os passos de Cristo, ou construir uma empresa, ou construir uma família, ou ela vai se preocupar com a comida que ela precisa comer? Então, instintivamente, o nosso propósito é a sobrevivência. E depois que a gente sobrevive, tá seguro, tá com teto na nossa cabeça, tá relativamente seguro, tá relativamente alimentado, hidratado, aí a gente começa a falar, e agora? Que eu já tenho tudo isso, pra que eu vou viver? E cai nessa noia. Então, por que eu digo que a gente finge? Porque se você parar pra pensar, quase tudo na nossa vida que a gente faz e consegue fazer bem, a gente teve que fingir muito até chegar nesse ponto. Vou começar com o exemplo mais idiota que todo mundo já falou, que é o exemplo de dormir. Pra você dormir, basicamente o que você faz? Você deita na cama e finge que dorme. E do nada você realmente tá dormindo. Quando você vai estudar, é a mesma lógica. Quando você pega um livro, você não sabe o que tá escrito ali, você não sabe nada. Então você vai fingir que você vai entender até o momento que você vai entender. Pode ser que você tenha que ler 2 vezes pra entender, pode ser que você tenha que ler 1000 vezes pra entender, mas basicamente você vai se auto-enganando que eu estou lendo isso aqui vai me trazer um resultado. Eu estou lendo isso aqui vai me trazer um resultado. E através disso aí, você aprende e deixa de ser um fingido para ser um cara realista. Tem um ditado, né? Eu acho que ele é americano, e aí o Zé América aqui vai falar, que é o fake it till you make it, né? Que muitos coaches, empresários fazem isso. Eles fingem que são alguma coisa, fingem que tem clientes, fingem que tem dinheiro, fingem que tem toda sorte de coisas, até o momento que eles conseguem elas. Então, eu vou fingir que eu tô com 2.000 clientes aqui na minha carteira, quando eu conversar com o meu primeiro cliente, talvez ele fale, pô, se esse cara tem 2.000 clientes, realmente eu vou ser o cliente dele, e do nada eu consigo esse primeiro cliente. Ou seja, eu fingi que eu tinha um monte, na verdade eu não tinha nenhum, consegui um. Depois eu fingi que eu tenho um monte, consigo 2, e no final eu tô com um monte de clientes, fingindo que eu tinha um monte de clientes. É uma estratégia que existe e funciona, né? A gente tem os coaches aí que basicamente são isso. Eu sou o melhor cara do mercado financeiro, venha comigo que você vai ganhar milhares de dólares e reais, eu vou te ensinar os melhores investimentos. Ele tá fingindo, ele é um péssimo investidor, ele é um péssimo
como que fala? Corretor pra você, mas ele ganha muito dinheiro fingindo isso, vendendo os cursos dele, que no final não mudam nada. Isso funciona nos Estados Unidos, funciona no Brasil e provavelmente funciona em todo lugar.